Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um baita potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia subir aí mais de 500%. Isso mesmo que vocês ouviram. No longo prazo, o banco poderia superar facilmente mais de 500% de retorno. Ainda mais para o investidor agora, que está trabalhando numa tese de recuperação gradual da rentabilidade do Banco do Brasil. A gente sabe que o Banco do Brasil, né, tem passado um momento muito conturbado por conta do agronegócio, aumento da inadimplência, queda no lucro líquido, queda no dividendo. O investidor não tem ficado satisfeito com o banco. Mas se você tem uma visão diferente e está trabalhando com o Banco do Brasil numa lupa de 2 anos ou mais, pode se beneficiar de uma recuperação bem interessante, valorização nas ações, fora que o dividendo pode retomar com força e fazer a sua carteira decolar. Então, hoje as ações aí, após essa grande queda, a gente sabe que o banco vem caindo na cotação. Pegando aqui, ó, a cotação padrão do Banco do Brasil nesses últimos 30 dias, perceba que a ação segue caindo aí mais de 14%. Claro que essa queda é fichinha, né? Pegando aqui, ó, do último topo barra fundo do Banco do Brasil, a ação chegou a cair mais de 37%. Mas o que importa não é o termo percentual, é olhar aqui se com queda nas ações olhando para o futuro, será que está barata? É isso que a gente vai tratar agora. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo secreto sobre Banco do Brasil, mostrando aí de como que o banco poderia trazer esse retorno acima de 500% olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo no canal é fazer vocês atingirem aí a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil, claro, é a maior posição da carteira de ações do canal. E hoje eu tenho aí mais de 39% da carteira no Banco do Brasil. É claro que o Banco do Brasil já chegou a representar muito mais, tá? O banco já chegou a representar, inclusive, se vocês pegam vídeos aí meu do ano passado, ano retrasado, mais de 70% de toda a minha carteira. Chegou até 80%. Antes a minha carteira era só Banco do Brasil e BR Partners. Porém, ao longo do tempo, fui aí diversificando, fui comprando aqui outras, né? E hoje o Itaú, né, se tornou a minha segunda maior posição. Olha só, quem diria, o Itaú, que era uma posição bem pequenininha, se tornou a minha segunda maior posição na carteira. Inclusive, está chegando perto do Banco do Brasil. Basta as ações continuarem se valorizando, ou se eu fizer aqui mais aportes, injeção de capital, o Itaú pode se equiparar com o Banco do Brasil, né? E pode até dar um equilíbrio, né? Nesse momento que o Banco do Brasil está passando por uma crise no agronegócio, eu tenho pelo menos o Itaú me proporcionando um baita resultado, me pagando bons proventos e vai gerando rentabilidade, enquanto o Banco do Brasil não aí acaba decolando como está acontecendo agora. Mas, tá, a gente tem que olhar para longo prazo. E será que hoje o Banco do Brasil está uma boa opção de compra? É isso que a gente vai tratar aqui. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no resultado. Ó, a gente viu o guidance do Banco do Brasil para o ano de 2026, de 22 a 26 bi de lucro. Isso já se traduz numa leve recuperação em relação ao ano de 2025, onde o banco acabou lucrando seus 20,7 bilhões. Se o banco lucrar 22 bi esse ano, isso já vem uma recuperação gradual, bem aqui lentinha, né? 6% de crescimento neste ano. Mas pelo menos o banco já não vai cair mais, né? Como tinha caído antes. Então o lucro ali de 22 a 21 bilhões já vai trazer uma leve recuperação para o banco. E aí para os próximos anos ele pode aí acelerar esse lucro a uma velocidade maior. E essa crise tem muito veio aí muito por conta da inadimplência, né? Aumento da inadimplência no agro, aumento da inadimplência em várias cadeias aqui do Banco do Brasil. Mas mais de 70% de todos os créditos problemáticos que fez o Banco do Brasil, né, desabar seu resultado, foi muito de fato aí por conta do agro mesmo, não tem jeito para onde fugir. Mas a gente sabe que o agro é cíclico e quando tudo voltar a dar certo, o banco pode ter uma recuperação também. Na mesma velocidade que caiu, ele pode subir na mesma velocidade. Isso que eu tô falando também é em termos
de resultados. E quando a gente pega o Banco do Brasil numa lupa longa, pessoal, ele gerou muito retorno ao acionista, tá? Eu vejo algumas pessoas falando, o Banco do Brasil não gerou tanto, gerou muito, pessoal, superou até mesmo o Itaú, por incrível que pareça. Se você pega o banco desde os anos 2000, hoje a ação custa aí R$22, né? A ação do Banco do Brasil. Você divide por 22 centavos, o Banco do Brasil se apreciou na cotação 9.900% em uma lupa de 26 anos, mesmo com a grande queda que tem acontecido atualmente. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, 9.900% de retorno, né? Em uma lupa aí de mais ou menos, 26 anos, né? Que foi mais ou menos desde os anos 2000 até agora, foram 9.900% aí de crescimento, de valorização na ação. Então você teve o quê? 19,38% ao ano na média. Só que o banco paga dividendos. E a média de longo prazo de Banco do Brasil para dividendos é 8,5% ao ano. Então, colocando mais dividendos e retorno na ação, o banco deu 27,88% ao ano na média. Pablo, onde que você pegou esse gráfico? Eu peguei lá no Hub3, tá? O Hub3, pessoal, é um aplicativo mobile que você pode acompanhar a cotação de várias ações. E por que que eu gosto do Hub3? Você pode até dar um Google aí para ver que eu tô falando a verdade para vocês. O Hub3, ele pega a cotação nominal, sem efeitos de bonificação, sem efeitos aí de desdobramento, sem nada. É como a ação realmente valia crua no mercado ali na hora que você fosse comprar no home broker no ano dos anos 2000. Então perceba que é a grande realidade da empresa. Não fica aí mascarando com o efeito ajustado, é a realidade. E a gente faz a soma do dividendo em cima disso e o banco deu 27% ao ano colocando em lupa longa. Detalhe, ó, que o Banco do Brasil, mesmo que tenha caído na carteira, ele vem me proporcionando uma excelente rentabilidade, mesmo com toda a queda, tá? Olha só que interessante, eu pego aqui minhas posições, o banco me deu 104% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, mesmo com a ação derretendo como tá agora. Essa rentabilidade chegou ali uns 130%, tá? No último topo recente. Então, se eu pego aqui, ó, 104% de rentabilidade em 4 anos em Banco do Brasil, mesmo com a grande queda, o banco tem me dado quase 20% ao ano na média. E detalhe que com a grande alta, ele nos R$30, ele chegou a ter 164% de rentabilidade, o que me deu justamente isso aqui, 27,47% ao ano na média. Pablo, 27% ao ano enriquece alguém? Enriquece e muito. Se você tivesse comprado, 10 mil em Banco do Brasil, 27% ao ano desde os anos 2000, hoje você teria mais ou menos quase 5 milhões de reais, e que já vai te dar uma renda de 50 mil por mês, sem fazer absolutamente nada. Então olha só que legal, né, pessoal? Olhar para o longo prazo, de fato, multiplica nosso capital. Tá bom, Pablo, mas você falou, mas até agora só falou do passado. Olhando daqui para frente, que potencial é esse de 500%? E para vocês que já estão engateando comigo aí até o final, vamos para os cálculos. Olha esse estudo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Isso aqui eu peguei do Banco do Brasil, um estudo. Olha o que aconteceu com as ações do banco em períodos de grande queda. 2004, a ação subiu 1.500% após esse rally, tá? 2016, o Banco do Brasil subiu 300% de alta. E agora a gente está num novo ciclo de baixa. Quanto será que o Banco do Brasil poderia subir? Ó, só sei que eu vou calcular por aqui, ó. Valor patrimonial. O mercado tende a obedecer muito o valor patrimonial para Banco do Brasil. Hoje o PVP do Banco do Brasil está em 0,67, é o menor PVP da sua história, tá? O mesmo PVP de pandemia, época de eleição, ele está muito barato, nada é recomendação. Mas sim, o banco está muito descontado. Essa crise no agronegócio fez o mercado castigar a ação e deixou ele bem barato. Se você pega o PVP projetivo para o ano de 2026, que é mais ou menos de R$35, o banco estaria por 0,62 vezes o valor patrimonial. A média do banco é ser cotada por uma vez. Mas em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil ele costuma ser precificado por um múltiplo na faixa de 2 a 2,5 vezes. Olha o que aconteceu aqui nos anos 2020, ó. 1,5 vezes. Só para ele voltar em 1,5, a ação já precisaria subir aí, considerando o patamar atual, pelo menos uns 141%. E quando a gente tiver de fato uma euforia no mercado, o banco chegou a custar aqui, ó, seus 3 a 4 vezes o valor patrimonial. Aqui, de fato, o mercado exagerou, né? Mas isso acontece. O mercado pende para os extremos, tanto para baixo quanto para cima. O foco do investidor é se aproveitar dos extremos quando está abaixo, que é o que tem acontecido agora. Ó, extremo em 2016, extremo em 2020, extremo em 2025.
em 2026, né? E aí, consequentemente aqui, ó, imagina se você tem um extremo desse na alta. Você poderia ter uma multiplicação de capital, pegando aqui hoje pelo múltiplo atual, de 545%. Isso só com alta, tá? Se você somar dividendos, fica bem apelão mesmo. Então o Banco do Brasil, por ele ser mais cíclico, para você que tem paciência e nervos de aço, estômago, pode sim ganhar bastante dinheiro, com alta na cotação e bons proventos. Porque se você trabalha na recuperação do Banco do Brasil, você sabe que ele não vai ficar assim para sempre. Esse resultado aí ruim como tem tido agora, né? 127 bi de valor de mercado, supondo que o lucro do banco volte daqui a 3 ou 4 anos, né? Em mais ou menos 37 bilhões como antigamente, você pode ter um PL de 3,43 vezes. E supondo que o banco volte a ter um payout na faixa aí, né, de 45%, você pode ter aí 13,1% de yield, projetando a recuperação. E mesmo que ele fique com o payout contido de 30%, supondo que, sei lá por qual motivo ele decidiu manter em 30%, você ainda tem quase 9% ao ano de yield. Então perceba que o retorno na ação poderia ser alto. Se você pega 1 menos payout, multiplica um ROI de 15%, porque com certeza o Banco do Brasil vai voltar a ter um ROI maior de 15% ao ano, tá? E se aí você poderia ter, pessoal, um crescimento aí de 10,5% ao ano no lucro. Você coloca isso com yield de 8,7% ao ano, mais uma taxa de reaplicação, você poderia ter 22% ao ano com o Banco do Brasil daqui para frente. Isso sem considerar re-rating, né? Porque se a ação se valorizar, você poderia ter mais de 25% ao ano na média. Então, por isso que para quem olha para longo prazo, pode ser sim uma boa opção. Claro que nem tudo são flores, o investidor vai ter que sim aguentar a volatilidade, vai ter que aguentar no curto prazo um dividendo mais ou menos, não é um dividend yield muito baixo, tá? Até porque, ó, o banco nesse ano pretende lucrar 22 bi, então na realidade, colocando aqui na cotação atual, ele está por 5,7 vezes lucro. Se você faz o inverso do PL e coloca um payout de 30%, o banco vai te pagar ali uns 5% a 4,5% de yield. Não é um yield péssimo, mas também não é aquele yield excelente, né? Que vai fazer aí você ficar super feliz da vida. Mas é um yield bom. É um yield bom para um banco que está em manutenção. Quando ele recuperar, pode ser aí uma excelente oportunidade olhando para o médio e longo prazo. O que você precisa focar é no resultado. O banco vai reportar aí, ó, o primeiro trimestre de 2026. Vamos ver como que vai acontecer o resultado. O mercado prevê uma queda, né, dos quarto trimestres de 2025. O próprio Banco do Brasil disse que a recuperação será em W, irregular. Uma hora vai ter uma alta, uma hora em queda, depois alta de novo. Eu não acho, eu vou dar aqui minha aposta, tá? Eu acho que o primeiro trimestre vai vir ali mais ou menos em 5 a 5,2 bilhão. Por quê? Porque grande parte dos vencimentos que vai acontecer na carteira de crédito do Banco do Brasil será para o segundo tri a terceiro tri. Então a gente pode ter um primeiro trimestre melhor do que o esperado, quarto trimestre muito melhor do que o esperado e um terceiro e segundo tri mais pressionado. E isso aconteceu justamente no ano de 2025. A gente teve um primeiro trimestre de 7 bi de lucro, depois caiu para 3,8, se manteve em 3,8 no outro trimestre e no último trimestre o banco deu aí 5,7. Então perceba que para o primeiro e o último tri pode ser os maiores propulsores do resultado do banco, enquanto o terceiro e o segundo tri podem ser resultados mais medíocres, digamos assim, né? Como um todo, a gente percebe aí uma perspectiva de lucro de mais ou menos 22 a 26 bilhões projetado para o ano de 2026. E claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Colocando pela lógica do Benjamin Graham, que acaba funcionando muito para ações cíclicas, como o Banco do Brasil, você pode perceber que o banco está bem barato, com potencial de rentabilidade, preço justo, R$ 54,00, dividido aqui, ó, por este preço, né? Na faixa de 22, você tem aí um potencial de valorização de 147% na cotação do banco. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão de longo prazo. Eu acho que agora com essa queda, o banco vai ficar ainda mais barato. Só não estou comprando no momento porque ele já é uma grande posição da minha carteira. Eu estou focando em outras agora, mas quando eu bater a minha meta nessas outras, eu posso voltar a comprar o Banco do Brasil. E quem sabe ele não possa nos proporcionar mais oportunidade. Tá chegando a eleição aí, o resultado pode vir fraco, a ação pode cair ainda mais, beirando ali seus 18, 17 reais. Aí seria um preço supimpa, tá? Até para fazer bons aportes aqui na carteira. Fora que se ele viesse para 18 reais, eu conseguiria facilmente reduzir o meu preço médio, porque eu pretendo carregar Banco do Brasil para longuíssimo prazo. Imagina ele voltando ali, ó,
para os 18 e tecnicamente eu for comprando de pouquinho em pouquinho, eu posso reduzir meu preço médio para 21. Claro que meu preço médio ajustado por proventos é menor, é de 20 a 21, mas eu posso reduzir esse preço médio para 18, 17. Seria bem legal, porque aí o meu potencial de rentabilidade poderia ser mais elevado. Tudo depende do preço que você paga em uma determinada empresa. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!